Gente, vamos lá falar um pouco sobre essa questão da comercialização de medicamentos, que sempre foi uma das frentes mais protegidas, né, do varejo brasileiro. E o gigante do marketplace, o Mercado Livre, está em busca de comercializar medicamentos pela internet. Atualmente no país, apenas o setor farmacêutico possui essa liberação. E é sobre essa operação que nós conversamos agora ao vivo com o vice-presidente sênior e líder também do Mercado Livre aqui no Brasil, Fernando Yunes. Muito bom dia para você, Fernando. Quero muito agradecer o teu tempo, a tua participação aqui conosco para a gente falar sobre esse passo importante que o Mercado Livre quer dar nesse momento. Bom dia. Bom dia, Débora. Obrigado pelo convite para estar aqui com vocês hoje. Bom dia a todos que estão assistindo. Vamos lá, Fernando, primeiro de tudo, eu vou já começar diretamente querendo entender esse contexto dessa decisão do Mercado Livre agora, né? Porque vocês recentemente compraram uma pequena farmácia na Zona Sul da capital paulista e isso foi visto assim como uma grande sinalização de que vocês estão realmente avançando para poder entrar nessa venda de medicamentos aqui no Brasil. O que motiva essa decisão agora do Mercado Livre? Qual que é o tamanho da oportunidade que vocês enxergam nesse mercado? Legal, Débora. Acho que o primeiro ponto é, desde a criação do Mercado Livre, né, a visão da empresa é de democratizar o acesso ao comércio e aos serviços financeiros. Foi assim que o fundador começou a empresa em 1999 e a partir daí o Mercado Livre veio realmente democratizando, crescendo muito e trazendo para os vendedores um acesso a dezenas de milhões de consumidores e aos consumidores o acesso a um sortimento muito maior do que ele teria se ele tivesse que comprar apenas na região que ele mora. Então, a democratização do acesso é o que está por trás desse movimento também de entrar em farmácias. Na parte de medicamentos, a gente vê que 5% dos municípios do Brasil não tem uma farmácia, que é um dado impressionante. E 12% dos municípios do Brasil tem só uma farmácia e 50% tem só três. Então, isso faz com que sejam muito poucas farmácias em metade dos municípios do Brasil, fazendo com que o risco de desabastecimento e falta de medicação para a população desses municípios seja muito grande. O Mercado Livre chega em 99,5% dos municípios brasileiros. Então, tendo acesso dos medicamentos no Mercado Livre, 50% dos municípios que estão aí com risco de abastecimento teriam acesso à medicação. Então, o primeiro ponto é esse, é trazer o acesso para a população. Um segundo ponto é a transparência de preços. Muitas vezes a gente acaba indo num local fazer a compra e é difícil saber qual que é o preço em outros locais, em outras redes. Será que esse preço é bom, não é bom? Aí a gente recebe um desconto. Será que esse desconto trouxe um preço acessível ou não? No Mercado Livre a gente tem ali, né, todos os players Uhum. participando, é fácil comparar preço, com isso traz uma transparência e preços mais competitivos, mais acessíveis. Então a gente vê que os preços seriam mais acessíveis, né, para a Uhum. população também. Então Uhum. essas são as principais motivações da entrada do Mercado Livre no setor de medicamentos. E vale lembrar que em diversos países do mundo isso já acontece, né? Na China são vendidos medicamentos online, nos Estados Unidos é vendido medicamento online, nos países da Europa vendem medicamentos online, mesmo na América Latina, no México o Mercado Livre já vende medicamentos online, no Chile, na Argentina e na Colômbia também. O Brasil é o único país, dentre todos esses que eu citei, que ainda não é possível vender, mas a gente acredita que a regulamentação vai ser atualizada e, Uhum. com isso, vai ser possível que a venda de medicamentos aconteça pelos grandes marketplaces também. Perfeito. Fernando, falando um pouco mais sobre o modelo de intermediação, porque é óbvio que toda essa operação, esse passo que o Mercado Livre quer dar nesse momento, precisa passar, né, por toda a aprovação do CAD. Na última semana, vocês explicaram ao CAD que não é uma intenção do Mercado Livre se tornar uma vendedora, né, de remédios, mas sim uma intermediadora entre farmácias e cliente, como você muito bem está nos explicando, trazendo essa diversificação e acesso a locais que o Mercado Livre consegue chegar hoje em dia. Na prática, o que significa esse modelo? Como que vai funcionar isso dentro da plataforma? Tá. Acho que aí tem dois passos, Débora. O primeiro
que foi a aquisição dessa farmácia é porque, pela regulamentação, a RDC 44, que é uma regulamentação da Anvisa, a gente poderia vender online comprando uma farmácia e, a partir dessa farmácia, fazendo a entrega para as pessoas. Isso significa um modelo, são dois modelos, né, basicamente no online. Um é chamado de 1P, que é quando o e-commerce compra o produto da indústria e revende. Então a gente compraria o estoque e revenderia. No caso da compra dessa farmácia, é assim que vai acontecer. O Mercado Livre vai ter que comprar das indústrias farmacêuticas e vai revender o produto. Esse não é o modelo que a gente quer atuar. O que a gente quer atuar é o modelo marketplace, que é o modelo 3P, que é como o Mercado Livre nasceu e como a gente opera, que é trazer as farmácias para venderem no Mercado Livre. Hoje, quando você entra no Mercado Livre e compra um produto, é como se o Mercado Livre fosse um grande shopping. É um shopping enorme, só que ele é virtual, aonde os lojistas estão ali vendendo. A gente quer trazer as farmácias para venderem no Mercado Livre, tanto as grandes como as pequenas e médias farmácias, sempre passando por um processo rigoroso na hora de aceitar que uma farmácia passe a vender. Primeiro, ela tem que ter todas as licenças da Anvisa e tem que estar aprovada pela Anvisa, com Uhum, todas as licenças sanitárias, etc. uhum, Depois, a gente ainda vai aplicar um processo interno nosso muito rigoroso também para colocar dentro do Mercado Livre, vendendo para os consumidores apenas farmácias extremamente rigorosas no processo sanitário. Então, esse é um ponto. O que a gente fez foi comprar uma farmácia que é o modelo 1P, que é o modelo onde a uhum, gente vai ter que comprar e revender. Não é a nossa visão. A gente não quer criar uma rede de farmácias e ter farmácias físicas no Brasil, vendendo para os consumidores, tanto no físico como no online. A uhum, gente gostaria. Só que hoje é assim que a regulamentação exige. O que a gente gostaria é que a regulamentação avançasse para as farmácias poderem vender através do Mercado Livre. Nesse modelo inicial, o Mercado Livre teria que concorrer com as farmácias. A gente teria que montar uma rede de farmácias e aí a gente compraria os uhum, produtos das indústrias uhum. farmacêuticas e venderia para os consumidores. Seria um concorrente direto das farmácias. E O que a essa gente não quer é que a as intenção. O que farmácias... vocês querem, então, é formar parcerias com farmácias, é isso? Seria É então, um isso. passo de regulação, essa compra dessa farmácia, que muito repercutiu, né, por aí, que era uma farmácia tão pequena na Zona Sul de São Paulo, mas trouxe uma repercussão gigantesca, né? E, inclusive, desencadeando uma reação muito negativa do setor, inclusive da própria Abrafarma, que chegou a emitir notas e tudo mais, e dizendo que o Mercado Livre, nesse momento, estava omitindo algumas informações ao CAD, ou seja, por que então você entende que o setor está reagindo de uma forma tão negativa, Fernando? Acho que no primeiro ponto que você comentou, né, de que foi falado que o Mercado Livre está escondendo informações, um primeiro ponto que eles colocaram é que o Mercado Livre estava enganando o CAD porque a gente já vende medicamentos e a gente não vende medicamentos. Então, em nenhum momento a gente enganou ninguém dizendo que a gente não vende enquanto vende. É proibido vender medicamento no Mercado Livre e hoje não dá para comprar Novalgina, aspirina, não dá para comprar nenhum remédio no Mercado Livre. Então, esse primeiro ponto, o Mercado Livre não enganou ninguém. A gente disse que não vende, realmente não vende, e na nossa cláusula com os vendedores é proibido publicar medicamento. Um segundo ponto foi colocado que a gente tem um contrato praticamente assinado de gaveta com a Memed, que foi a empresa que vendeu a farmácia para a gente, dizendo que assim que o CAD aprovasse a aquisição, a gente assinaria com a Memed algo maior e que a gente estava omitindo, enganando o CAD. A gente não tem nada em negociação, em conversa com a Memed. Realmente era só a compra da farmácia. Em nenhum Uhum, momento a gente enganou ninguém. uhum, E o terceiro ponto era que o Mercado Livre tem o interesse de verticalizar a cadeia toda farmacêutica, criando uma rede própria de telemedicina, montando uma rede enorme de farmácias, e com isso a gente verticalizaria o setor. A uhum, gente não quer ter telemedicina própria, a gente não quer ter rede de farmácia, a gente quer ter os parceiros oferecendo para os consumidores os seus serviços e produtos. Então,
Mas é normal, né? Acho que quando tem grandes inovações e desenvolvimentos e avanços, acho que é normal uma reação num primeiro momento, mas a gente vê com bons olhos colaborar com as associações para ajudar um avanço da regulamentação e a gente não quer conflitos com as Uhum. farmácias, a gente quer colaborar, a gente quer ter as farmácias vendendo no Mercado Livre, mas a gente entende que nesse momento existe um ambiente um pouco mais tenso, mas isso deve se acomodar. Perfeito. E aí, Fernando, falando um pouco mais sobre como que isso vai funcionar em termos de tecnologia. A gente sabe que o Mercado Livre sempre tem investido bastante em tecnologia no seu marketplace, inclusive inteligência artificial, para se tornar mais efetiva, inclusive a parte logística na empresa. Mas quando a gente fala de venda de medicamentos, existe hoje, é um mercado bastante regulado no Brasil, né, com todo esse processo da Anvisa em cima. Tem a questão das receitas, dos medicamentos, do que é ou do que não é controlado. Como que o Mercado Livre faria? Assim, quais são os planos que vocês têm em relação às ferramentas de prescrição digital, talvez, para poder facilitar essa jornada do paciente, mas para poder também manter a segurança, né, inclusive, de quem está comprando o medicamento, comprando realmente por uma indicação médica e mantendo esse cuidado que a gente sabe que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária mantém para o setor, né? Ou seja, como que então vocês estão pensando nessa outra parte, né, de implantação tecnológica e de manter essa preocupação com as prescrições médicas? A gente está estudando tudo que o de melhor que as empresas que já atuam nisso em outros países fazem, na China, nos Estados Unidos, nos países da Europa. A gente aplicou no México, a gente tem modelos de inteligência artificial que validam a receita, fazem um cruzamento para ter certeza que aquela receita é válida, e no modelo 3P, a receita vai também para a farmácia que faz mais um cheque para garantir que aquela receita é válida. Então tem dois momentos, um momento que o próprio Mercado Livre garante a validade da receita e um momento onde a farmácia garante a validade da receita. Então é um processo bem rigoroso. A gente tem hoje mais de 600 desenvolvedores de tecnologia só focados na parte de inteligência artificial para moderação de produtos, para validação de que tudo aconteça da forma mais correta, mais transparente e aderente às legislações e regulamentações. Então, está olhando com muito rigor, até talvez em alguns momentos até uma cautela excessiva pela importância, né, que essa categoria representa. Então, como eu disse no começo, a gente vai a regulamentação avançando e as farmácias podendo vender no Mercado Livre, um primeiro passo vai ser exigir toda a documentação sanitária e aprovações da Anvisa dessas farmácias. Então, não tem alguma aprovação da Anvisa, já parou aí. O segundo ponto vai ser uma avaliação do próprio Mercado Livre e vão ter farmácias com aprovação de licença sanitária da Anvisa, mas que infelizmente não vão conseguir vender porque a gente vai aplicar processos muito rigorosos com uma cautela excessiva. Então, a gente vai atuar com as melhores práticas de segurança para oferecer medicamento para os brasileiros, para a população, mas com extrema segurança. E como eu disse, o ponto de acesso é um número chocante, né? Imaginar que 5% dos municípios do Brasil não tem uma farmácia, 12% tem só uma. Então, imagina, as pessoas que moram ali têm que ir em uma farmácia, e essa uma farmácia não tem o medicamento, as pessoas não têm acesso. Então, a gente acha que esse movimento vai ser muito, muito positivo para trazer acesso e competitividade de preços, preços mais acessíveis também para a população. Fernando, para a gente amarrar aqui o nosso papo, eu teria ainda, né, muitas outras perguntas aqui para a gente falar um pouco mais sobre esse assunto, para entender mais essa estratégia do Mercado Livre, mas eu queria amarrar aqui essa nossa conversa, entendendo um pouco sobre o futuro que o Mercado Livre vê no seu ecossistema, porque vocês começaram um dia, né, apenas com oferecendo alguns produtos especificamente, ou seja, o marketplace ali sendo aquela ponte entre vendedores e consumidores, mas vocês foram avançando. Hoje atuam em créditos, seguros, investimentos e agora querem também atuar nessa área de saúde. Ou seja, é uma estratégia de se tornar realmente um ecossistema de consumo e serviços na América Latina? Acho que a visão lá atrás da fundação da empresa
foi o de democratizar o acesso ao comércio e aos serviços financeiros. Começou com o comércio, né, com o marketplace, e logo depois veio, alguns anos depois, a parte de serviços financeiros, que é o Mercado Pago. E o Mercado Pago iniciou oferecendo serviços financeiros dentro do Mercado Livre, dentro do ecossistema, né? Então, para vendedores e clientes, oferecendo meio de pagamento e garantir que o pagamento ia acontecer entre o cliente e o vendedor. O vendedor no início tinha medo, né? Pô, eu vou enviar meu produto, será que eu vou receber o dinheiro? E o cliente também tinha medo, eu vou pagar, será que eu vou receber o produto? Então, o Mercado Pago nasceu para fazer essa intermediação e garantir que as pontas acontecessem. E a partir daí veio crédito, veio uma conta corrente, começou depois recentemente seguros, investimentos, de forma que Mercado Pago hoje transaciona fora do Mercado Livre um volume de, por incrível que pareça, é quase 4 vezes o Mercado Livre. Então, o Mercado Pago já é quase 4 vezes tudo que acontece no Mercado Livre, que é um volume enorme. Então, virou um banco digital muito grande e a visão ali é continuar expandindo, continuar. O mercado financeiro é um mercado muito grande, né? Então, o Mercado Pago tem ali um potencial enorme e Mercado Livre em e-commerce, esse segmento de medicamentos é o único que a gente não atua por essa questão de regulamentação, mas com a visão de democratizar o acesso para toda a população. Então, é isso que está por trás, é avançar democratizando o acesso. Perfeito, Fernando. Excelente papo. Aliás, quero agradecer bastante o teu tempo aqui conosco. Conversamos com o Fernando Yunes, que é vice-presidente sênior e líder do Mercado Livre aqui no Brasil. Muito obrigado, conte sempre com a gente. Espero você aqui também em outras oportunidades para a gente falar mais do Mercado Livre. Obrigado. Foi um prazer estar aqui com vocês e fazer esse bate-papo. Excelente dia a todos. Tchau, Para nós, tchau. tchau, tchau.